This is astounding. I mean, Catholics are receiving the Holy Spirit and they're speaking in tongues and it's real. Ei, sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano que passa a transmitir diretamente do Circo Máximo em Roma a vigília ecumênica de Pentecostes, presidida por Sua Santidade, Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, o Padre Douglas Pinheiro Lima, da Diocese de Osasco, e Jackson Herb. E já começo saudando então o Padre Douglas, como temos da Diocese de Osasco, que é professor de Teologia Sistemática na Universidade Salesiana de São Paulo, também pároco na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Jandira, São Paulo, está dando também a sua cota de contribuição, já que ele veio do Brasil para participar, junto com milhares de outras pessoas dessa quase semana aqui do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática, está dando a sua cota de sacrifício para vir fazer, portanto, enriquecer essa nossa transmissão. Obrigado pela sua disponibilidade, Padre Douglas. Eu que agradeço o convite, saúdo aí todos os ouvintes da Rádio Vaticano em língua portuguesa, e de fato posso concordar de ser um sacrifício, mas não por ser doloroso, e sim por ser um ato sagrado, né? No sentido bem etimológico da palavra. Me sinto lisonjeado, honrado de poder contribuir com todos os ouvintes ao longo dessa vigília de Pentecostes. Como conversávamos há pouco, Padre Douglas, temos os dados mais confiáveis, afirmam que temos cerca de 15 milhões de carismáticos no Brasil. Isso, perfeito. E, na realidade, existem controvérsias sobre esse número, porque são 15 milhões vinculados a grupos de oração da RCC. Então, oficialmente atrelados ao movimento enquanto organização no país. Mas nós sabemos que o movimento, muito além de uma estrutura organizada em grupos de oração, ele é uma corrente de graça. Essa temática tem vindo muito à tona ao longo dessa semana, e quando nós nos referimos à corrente de graça, nós nos referimos não só aos membros dos grupos de oração oficiais, mas também a pessoas que têm contato com a espiritualidade carismática por meio das novas comunidades, por meio de institutos religiosos que têm afinidade com a espiritualidade carismática, e também muitas pessoas que estão na vida paroquial, na vida pastoral da igreja, que têm afinidade com tudo aquilo que provém dessa espiritualidade, rádios, canais de televisão, de cunho carismático, literaturas, musicalidade, que tem apreço pelos ministérios
carismáticos da renovação e não estão necessariamente ligadas a um grupo de oração. Então, com certeza, em proporções numéricas, esse número ultrapassa 15 milhões. Então, saudamos certamente milhares dessas pessoas, desses fiéis, estão sintonizados conosco através das diversas emissoras de rádio e televisão e também através da internet que nos retransmitem em todo o Brasil e no continente africano. Então, saudamos a Rede Católica de Rádios através da Rádio Aparecida, TV Aparecida, Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede da Milícia da Imaculada e Milícia SAT, Rede Maria de Brasília, Rede Maria de Portugal, Rede Fraternidade no Rio Grande do Sul, Rede Evangelizar de Comunicação, Rádio Aliança, TV Tropicana, TV Imaculada Conceição, TV e Rádio Renascidos em Pentecostes, Rádio Consolação da Paraíba, Rede Boa Esperança de Rádio em Palmas, Tocantins, Rádio Catedral e Rádio Itaporã no Mato Grosso do Sul, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Nazaré de Belém, Rádio Missão Católica no Pará, Rádio TV Rio Mar de Manaus, Rádio Cultura, Rádio Renascença, Rede Líder Show SAT e demais emissoras que nos retransmitem por todo o nosso imenso Brasil e também no continente africano, em Angola, Moçambique, Rádio Nova em Cabo Verde, Rádio Sol Mansa em Guiné-Bissau e nossos amigos de Portugal. Uma saudação especial também a você que nos acompanha através da internet, através do Vatican Player e através do nosso canal YouTube. Nesse momento em que o Papa Francisco está sendo recebido no palco, há uma música que lhe é muito cara, Jesus Vive e é o Senhor, como ele mesmo confessou no seu discurso aos participantes do 37º Encontro Nacional da Renovação Carismática, realizado em 1º de junho de 2014 no Estádio Olímpico em Roma, que foi o primeiro grande encontro do Papa com a renovação carismática. Mas vamos sentir também um pouco, vemos algumas bandeiras brasileiras para que também você que está nos acompanhando aí na sua casa, no carro, enfim, possa também entrar um pouco nesse clima, nesse louvor. Carismática Católica, portanto, celebrando seu jubileu de ouro aqui em Roma, que começou precisamente na quarta-feira com a audiência geral, o Papa Francisco, que convidou a todos, não somente naturalmente da renovação carismática, mas todos os cristãos a serem semeadores de esperança. Esses encontros, essas celebrações, a gente percebe nas ruas de Roma toda essa vibração, toda essa energia, essa alegria, esse louvor que nós estamos vendo também através das imagens, em tantos encontros nas basílicas e igrejas romanas, momentos de adoração, de reflexão, realmente um momento de festa, de celebração, mas também de reflexão. E esse jubileu praticamente em Roma que se encerrará em Roma com a celebração de Pentecostes, a missa de Pentecostes amanhã na Praça São Pedro também, com o Papa Francisco. E o Papa Francisco também cantando Jesus é o Senhor. São realmente mais de 30 mil pessoas provenientes de 130 países, 600 sacerdotes, 50 bispos e cardeais, que celebram, portanto, junto com o Papa, os 50 anos da renovação, nascida em Pittsburgh. A multidão grita Francisco, nós podemos ver essa profusão de bandeiras de diversas nações do mundo, diversos países, coreanos, chineses, Argentina, Polônia, Brasil, muitos brasileiros aqui em Roma, Padre Douglas. Muitos mesmo. Uma expressão bastante significativa do povo brasileiro que tem sido sensível nesses dias
andando pelas ruas, em algumas lojas, até restaurantes, as próprias pessoas dizem: nossa, como tem brasileiros aqui. Me chamou a atenção a massiva expressão de brasileiros e africanos. É, de fato, a renovação carismática muito presente no nosso país e nos países do continente africano. A movimentação começou no Circo Máximo por volta das 16 horas. Nós tivemos testemunhos em diversas línguas, vem falando sobre a ação do Espírito Santo nos diversos âmbitos. Junto a nuestros hermanos, muy felices de estar todos juntos, buscando a este nuestro mismo Padre, que hoy está feliz en el cielo. Recordando que o Papa Francisco encontrou por breves momentos, na manhã de hoje, um grupo de lideranças evangélicas, justamente para participar, que estão participando desse encontro. O Papa Francisco, precisamente, partiu dele esse desejo de que essa celebração fosse uma celebração ecumênica, Padre Douglas. De fato, nesse ano de jubileu, se tem batido nesta tecla. E acredito que é a temática de fundo do jubileu dos 50 anos, é o retorno às raízes do movimento. Muito se tem falado nos discursos, ele o mencionou na audiência, as pregações ao longo da semana, nos diversos eventos que ocorreram na cidade de Roma, trouxeram a temática. Convidar a todos a dividir o batismo no Espírito Santo com cristãos de diversas igrejas e confissões cristãs. Verdadeiramente nós temos a espiritualidade carismática ou pentecostal, como preferir chamar. Nós temos neste aspecto um ponto de intersecção, um ponto de encontro com diversas comunidades não cristãs. E na espiritualidade carismática, portanto, a Igreja deposita uma grande esperança para o avanço do ecumenismo, tão mencionado e incentivado desde o Vaticano II no decreto Unitatis Redintegratio e ratificado por João Paulo II em 95 com a encíclica Ut Unum Sint. A Igreja entrou nesse caminho de forma irreversível e todos os fiéis devem se empenhar nesse caminho na medida em que o coração se converter para tal. Isso é importante ressaltar. A unidade dos cristãos é, antes de mais nada, um dom do Espírito Santo. Não é simples convencer-se a se aplicar à unidade dos cristãos pela mera leitura dos documentos do magistério. A força do argumento de autoridade e nem mesmo a autoridade dos argumentos podem mudar um coração à unidade. Isso é algo que deve ser pedido como um dom, e é claro que há aqueles que têm a espiritualidade carismática e creem no batismo no Espírito, não lhe será estranho pedir um dom ao Espírito Santo. Nós pedimos tantos, vamos pedir então, junto com a celebração do jubileu, o dom da unidade, o dom da reconciliação entre os cristãos. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros a través del ministerio de nuestro hermano Rainiero Cantalamessa. Agora, portanto, teremos a pregação do Frei Rainiero Cantalamessa, bastante conhecido, muitos o consideram o embaixador da renovação carismática católica. Exatamente, esse grande frade franciscano, que é pregador da Casa Pontifícia, pregador oficial do Papa, e é sabido por todos que ele pessoalmente viveu a experiência do batismo no Espírito Santo.
Abitavano allora a Gerusalemme giudei di ogni nazione che Dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. quel rumore Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. perché ciascuno li udiva parlare Quando ouviram, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Todos estavam pasmos e perplexos, e diziam uns aos outros: que significa isso? si rinnova oggi tra noi. Esta cena se renova hoje entre Siamo nós. venuti anche noi da ogni nazione che è sotto il cielo. Também nós viemos de todas as nações do mundo e estamos aqui para proclamar juntos as maravilhas de Deus. C'è un importante messaggio però da scoprire in questa Porém, há parte del uma racconto di importante Pentecostes. mensagem a se descobrir nessa parte da narrativa de Fin Pentecostes. dall'antichità si è capito Desde a che l'autore antiguidade, degli Atti, entendeu-se que o autor cioè dos in primo Atos, luogo lo Spirito Santo, ou seja, em primeiro lugar o con Espírito questa Santo, insistenza sul fenomeno delle lingue, com ha essa voluto insistência no farci fenômeno capire das línguas, quis che a fazer-nos Pentecoste entender avviene qualcosa que em che rovescia Pentecostes quello che era avvenuto a Babele. aconteceu algo que inverte o que tinha acontecido em Questo Babel. spiega perché il racconto di Babele, Isso di explica Genesi por que 11, A narrativa de Babel de Gênesis, tradizionalmente tra le letture bibliche della está Viglia di Pentecoste. tradicionalmente entre as leituras bíblicas da I vigília de costruttori di Pentecostes. Babele non erano come si Os pensava un construtores de tempo, Babel não era como se pensava há algum tempo, che volevano sfidare ímpios que Dio. pretendiam desafiar Deus. No, erano uomini pii e religiosi. Não, eram homens piedosos e La torre che religiosos. volevano costruire A torre era que queriam un construir tempio alla divinità. Era um templo à divindade, Uno di quei templi a terrazze um daqueles templos feitos em terraços sobrepostos sobrepostos, chamados zigurats, dos quais ainda restam ruínas na Mesopotâmia. Dove era allora il peccato di questi costruttori di Então, Babele? onde estava o seu pecado? Ascoltiamo cosa dicono tra loro nel mettersi all'opera. Escutemos o que dizem entre si ao pôr em mãos a obra. Dissero: E disseram: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il Vamos, cielo. façamos para nós uma cidade e uma Facciamoci torre un nome cujo cimo atinge per o non céu. disperderci su tutta Assim la terra. ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da Il terra. riformatore Martin Lutero O reformador fa Martim un'osservazione Lutero illuminante faz a uma observação proposito di esclarecedora queste parole. a propósito dessas palavras. Diz: Costruiamoci una città e una torre. Costruiamola per noi, non per construamos Dio. uma cidade e uma torre, construamos para nós, não para Deus. Facciamolo per noi. Façamos um nome, Non si danno façamos-lo para premura nós. che sia glorificato il nome Não di se preocupam para que o nome de Deus Dio, seja essi sono glorificado. preoccupati di fare grande Eles il estão proprio preocupados em engrandecer o nome. In próprio altre nome. parole, Dio è strumentalizzato. Em outras palavras, Deus é Deve servire alla instrumentalizado, loro volontà di potenza. deve seguir a sua vontade de potência. Secondo la mentalità del tempo, Pensavam, talvez, segundo a mentalidade do tempo, que oferecendo sacrifícios a partir de uma maior altitude, poderiam arrancar da divindade vitórias sobre os povos vizinhos. Eis porque Deus é forçado a confundir suas línguas e mandar pelos ares o projeto deles. Isso faz de um só golpe a experiência de Babel e de seus construtores muito próxima a nós. O quanto das divisões entre os cristãos foi devida ao desejo secreto de fazermos um nome, de nos elevarmos acima dos outros, de tratar com Deus a partir de uma posição de superioridade em relação aos demais. O quanto foi devido ao desejo de fazer para si um nome, ou de fazê-lo em nome da própria igreja mais do que a Deus? Eis a nossa Babel. Passemos agora a Pentecostes. Também aqui vemos um grupo de homens, os apóstolos, que se põem a construir uma torre que vai da terra ao céu, a igreja.
Em Babel ainda se falava uma única língua. Em um dado momento, ninguém compreende mais o outro. Aqui todos falam línguas diversas. E todos entendem os apóstolos. Por quê? Porque o Espírito Santo operou neles uma revolução copernicana. Antes desse momento, também os apóstolos estavam preocupados em se fazer um nome e por isso discutiam frequentemente quem fosse o maior entre eles. Agora o Espírito Santo lhes descentralizou de si mesmos e reorientou-os em Cristo. O coração de pedra foi despedaçado e em seu lugar bate um coração de carne. Foram batizados no Espírito Santo, como tinha prometido Jesus. Isso é, completamente submersos pelo oceano do amor de Deus derramado sobre eles. Estão deslumbrados pela glória de Deus. O falar deles em línguas diversas se explica também pelo fato de que falavam com a língua, com os olhos, com a língua, com o rosto, com as mãos, com o estupor de quem viu coisas que não podem narrar. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na própria língua. Eis porque todos compreendiam, não falam mais de si mesmos, mas de Deus. Deus nos chama a atuar em nossa vida a mesma conversão. De nós mesmos a Deus, da pequena unidade que é a nossa paróquia, o nosso movimento, a nossa igreja, a grande unidade que é aquela do corpo inteiro de Cristo, ou seja, a humanidade inteira. É o passo almejado que o Papa Francisco está impulsionando-nos, católicos, para fazer e que os representantes de outras igrejas aqui presentes demonstram querer compartilhar. Santo Agostinho já tinha evidenciado que a comunhão eclesial se realiza em degraus e pode ter diversos níveis. Daquele pleno mais alto, visível interior, aquele interior que é o próprio Espírito Santo. A nível menos completo, que consiste em compartilhar a graça do Espírito Santo. São Paulo abraçava em sua comunhão. Todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Uma fórmula que talvez devamos redescobrir e voltar a valorizar. Ela se estende hoje também aos nossos irmãos judeus messiânicos. O fenômeno pentecostal e carismático tem uma vocação e uma responsabilidade particulares em relação à unidade dos cristãos. A sua vocação ecumênica se mostra ainda mais evidente se repensarmos no que aconteceu no início da Igreja. Como fez o ressuscitado para impulsionar os apóstolos a acolher os pagãos na Igreja, Deus mandou o Espírito Santo sobre Cornélio e a sua casa, do mesmo modo e com as mesmas manifestações com que eu tinha enviado no início sobre os apóstolos. Assim a Pedro não restou senão tirar a conclusão. Se Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para me opor à ação de Deus? No Concílio de Jerusalém, Pedro repetiu esse mesmo argumento. Deus não fez nenhuma distinção entre nós e eles.
Ora noi abbiamo visto ripetersi sotto i nostri Agora nós occhi vimos repetir-se diante de nossos olhos esse mesmo prodígio, dessa vez em escala mundial. Dio ha effuso il suo Spirito Santo su milioni di credenti Deus derramou seu Espírito Santo sobre milhões de fiéis, pertencentes a quase todas as denominações cristãs, e a fim de que não restassem dúvidas sobre suas intenções, derramou-o com as mesmas idênticas manifestações, inclusive a mais singular, que é o falar em línguas. Também a nós não resta senão tirar a mesma conclusão de Pedro. Se, portanto, Deus concedeu-lhes o mesmo dom que a nós, quem somos nós para continuar a dizer de outros cristãos não pertencem ao corpo de Cristo, não são verdadeiros discípulos de Cristo? Os pentecostais não são discípulos de Jesus, ou os pentecostais dizem que os católicos não são discípulos de Jesus? Devemos ver em que consiste a via carismática, a unidade. São Paulo traçou esse programa à igreja, a ter-se a verdade com a caridade. O que temos que fazer não é passar por cima do problema da fé e das doutrinas, para não entrarmos unidos nas frentes de ação comum da evangelização. O ecumenismo tem experimentado em seus inícios essa via e constatou seu fracasso. As divisões logo reapareceram, inevitavelmente, mesmo na frente de ação. Não devemos substituir a caridade pela verdade, mas tender a verdade com a caridade. Começar a nos amarmos para melhor nos compreendermos. Começar-nos a amar para compreender melhor. O que é mais extraordinário a respeito dessa via ecumênica baseada no amor, a qual é imediatamente possível, é que ela está totalmente aberta diante de nós. Não podemos queimar etapas quanto à doutrina, pois as diferenças existem e devem ser resolvidas com paciência nos devidos lugares. Podemos, contudo, queimar etapas na caridade e ser unidos desde agora. É l'unico debito que abbiamo gli uni É a verso única gli altri. dívida que nós temos de uns pelos outros. As diferenças não pode ser uma desculpa para não fazê-lo. Cristo não nos mandou amar somente aqueles que pensam como nós e que seguem somente o nosso credo. Se amarem somente esses, o que fazem de especial? Nós podemos nos acolher para nos amarmos, não obstante as diferenças. Nos une a mesma fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Senhor, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, a esperança comum da vida eterna, o empenho comum pela evangelização, o amor comum pelo corpo de Cristo, que é a Igreja. A comum atenção aos pobres, aos excluídos, e hoje também pela salvaguarda da criação. Tudo isso nos une. Nos une também uma outra coisa, queridos irmãos e irmãs. O sofrimento comum e martírio comum por Cristo. Em muitas partes do mundo, os fiéis das diversas igrejas estão compartilhando os mesmos sofrimentos, suportando o mesmo martírio por Cristo. Eles não são perseguidos e assassinados por serem católicos, pentecostais, anglicanos ou outros, mas por serem cristãos e basta. Aos olhos do mundo, aos olhos do mundo, também do mundo secularizado, nós já somos um. E é uma vergonha se não o somos também na realidade. Como fazer concretamente para pôr em prática essa mensagem de unidade e de amor?
all'inno alla carità di San Paolo. E consideramos o hino à caridade de São Paulo. Cada frase adquire um significado atual e novo se aplicada ao amor entre membros das diversas igrejas cristãs nas relações ecumênicas. La carità è paziente, la carità non si vanta, la carità non manca di rispetto, non cerca il suo solo interesse ma anche quello delle altre chiese, non tiene conto del male ricevuto, non tiene conto del male ricevuto da altri cristiani di Não altre levar em chiese. conta o mal sofrido, subentende-se por outros cristãos, mas ainda o mal feito a eles. Não levar em conta o mal sofrido por membros de outras igrejas. Bem-aventurado servo, dizia São Francisco de Assis em uma de suas admoestações, que não se exalta mais por causa do bem que o Senhor diz e faz através dele, do que pelo que diz e faz através do outro. Não podemos dizer bem-aventurado o cristão, que é capaz de se alegrar pelo bem que Deus faz através de outras igrejas, como pelo bem que faz por meio da própria igreja. Il profeta Ageo O profeta Ageu ha un oracolo che sembra scritto per noi in questo momento. tem um oráculo que parece ser escrito para nós nesse momento da Il história. popolo di Israele è tornato O povo dall'esilio. de Israel acabara de voltar do exílio, mas ao invés de reconstruir juntos a casa de Deus, Ognuno si mette a ricostruire e a cada qual abbellire la se põe a propria reconstruir e adornar a própria casa. casa. Dio manda loro il suo profeta, Deus che manda è então un o seu messaggio profeta di rimprovero. com uma mensagem de Sappiamo reprovação. bene. E sabemos bem. Vi sembra questo il tempo di stare tranquilli nelle vostre case? Acaso para vós é tempo de coperte, morardes em casas mentre questa revestidas de casa, la mia lambris, casa, enquanto è essa ancora casa está em ruínas? Ora così dice il Signore Isso degli diz agora o eserciti. Senhor dos Exércitos. Riflettete bene sul vostro Considerai com comportamento. todo o coração Avete seminato molto, a conjuntura que ma estáis avete passando. raccolto Tendes poco. semeado muito e colhido pouco. Salite sul monte, portate legname, Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável, nela me glorificarei, diz o Senhor. Dobbiamo sentire come rivolto a noi questo stesso rimprovero. Devemos sentir como dirigida a nós essa mesma reprovação de Deus e nos arrepender. Aqueles que escutaram o discurso de Pedro no dia de Pentecostes ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos, então recebereis o dom do Espírito Santo. Uma renovada efusão do Espírito Santo não será possível sem um movimento coletivo de arrependimento da parte de todos os cristãos. Será uma das intenções de oração que terão lugar após esse momento de partilha. O profeta Ageu foi enviado novamente ao povo, mas dessa vez com uma mensagem de encorajamento e de consolo. Pois agora coragem, Zorobabel, oráculo do Senhor, coragem, Josué, filho de Josedeque, coragem, povo todo do país, e a eles, porque eu estou convosco. O meu Espírito estará convosco, não tenhais medo. La stessa parola di consolazione è rivolta ora a noi A cristiani. mesma palavra de consolo dirigida a nós cristãos, e eu anseio fazê-la ressoar novamente nesse lugar, não como uma simples citação bíblica, mas como palavra de Deus viva e eficaz, que opera aqui e agora aquilo que significa. Coraggio, Papa Francesco. Coragem, Papa Francisco. Coraggio, capi e rappresentanti Coragem, di altre confessioni líderes e cristiane. representantes de outras confissões Coraggio, cristãs. popolo tutto di Coragem, Dio, todo e o povo al de lavoro, Deus, perché io sono con voi, e dice il mãos à obra, Signore. pois eu estou Il convosco, mio diz o spirito Senhor. sarà con voi. O meu Espírito estará convosco. Fabulosa mensagem do Frei Raniero Cantalamessa. Teceu os textos bíblicos, costurou as passagens, o contexto atual, a história do movimento, com uma autoridade que lhe é peculiar. 2 anni fa Papa Francesco ha preso la macchina
Há 2 anos, o Papa Francisco pegou seu carro e foi até Caserta almoçar com um amigo seu, presidente da Igreja da Reconciliação, Giovanni Traetino. Inclusive, o senhor padre teve a oportunidade de conhecê-lo também. Sim, estive no mês de julho com ele na cidade de Augusta, Georgia, nos Estados Unidos. Agora está aqui presente também no Circo Máximo em Roma. Buonasera. Boa tarde. Boa tarde, irmãs e irmãos. Saúdo com grande afeto os cardeais, bispos, presbíteros responsáveis. Saúdo o querido Papa Francisco. Obrigado, antes de tudo, por ter acolhido esse evento. Obrigado por nos ter convidado para essa vigília de Pentecostes. Obrigado por ter querido que também nós, evangélicos pentecostais, participássemos dos 50 anos do nascimento da renovação carismática. Entre outras coisas, em coincidência com esses 50 anos, somente o fato de nos ter chamados juntos aqui no Circo Máximo, banhado pelo sangue dos mártires cristãos, nossos comuns antepassados, a relação que o Senhor vê entre os nossos movimentos, temos a mesma fonte de graça, o Espírito Santo. A raiz e vocação, do meu ponto de vista puramente ecumênico, do movimento ecumênico pentecostal. Pessoalmente, estou aqui porque conquistado, em todos os modos, contagiado por um sonho. Falo do sonho sonhado antes da fundação do mundo de que fala Paulo, e que capturou também o coração de vocês. Aquele de um Deus que é relação, que é a comunhão de amor e a sua essência mais profunda, porque vive dentro e fora em um incessante movimento de amor. Mas ainda antes de amar, é amor, como diz João. Parafraseando o início do Evangelho de João, o princípio era a comunhão. E a comunhão estava junto a Deus, e a comunhão era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Mi sembra appropriato a questo punto parlare di Vangelo del Desiderio. E sendo apropriado nesse momento falar do Evangelho das vontades, dos desejos, eu desejei, isso é algum tempo, estender à sua criatura, desejou de estender ao seu interno movimento de amor. Precisamente essa comunhão, de emigrar, até mesmo ele mesmo no coração do homem, para fazer na plenitude dos tempos a sua habitação, nos visitou em Cristo, o fez pessoalmente, soprou sobre nós. O apóstolo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações e o Espírito Santo nos foi doado, nos foi dado. Foi em Pentecostes. A irrupção de Deus em nossos corações. Amor, desejo de amor, in abitazione come per una nuova incarnazione. Uma propensão quase que para uma nova encarnação. Desejo da comunhão íntima e profunda, desejo de unidade, intimidade e amor. Por isso escreveu que quem se une ao Senhor tem um só Espírito com Ele.
Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e recebeste de Deus? Diz Paulo na 1 Coríntios. Porque queria para si pareti di carne piuttosto che di tela, parede de carne o magari anche di oro. do que de tela ou antes de ouro. Porque queria fazer a experiência dele, de dentro de cada um de nós. Falemos de nossa experiência de Deus. Podemos falar da experiência que Deus faz conosco e quer continuar a fazer conosco. Portanto, no Pentecostes, a vida interna de Deus nos visitou por meio de nosso coração atravessado naquele dia, finalmente, realizou-se a profecia do profeta Ezequiel. Eu vos darei um coração novo, eu colocarei dentro um espírito novo, tirando do vosso corpo o coração de pedra e dando um coração de carne. Colocarei dentro de vós o meu espírito e farei em modo que entendereis segundo a minha lei e observareis e colocareis em prática as minhas prescrições, os meus mandamentos. Ha dato in questo modo il via al dialogo interno con ciascuno di noi, que espero que experimentiamo tutti quanti. O encaminhamento é esse diálogo dentro de nós que experimentamos a cada pouco. Também um abraço fraterno entre nós. Ora, essa vida segundo o apóstolo Pedro está dentro de nós, nos fez partícipes da sua natureza, uma parte essencial da própria natureza de Deus nos foi comunicada. Agora, bebendo desse rio do Espírito, devemos crescer no amor pelos irmãos a cada dia. Essa revelação traz revoluções na nossa vida. Agora, radicados e fundados na comunhão com Deus, podemos crescer de par em par na unidade e na comunhão com os filhos de Deus. La vocazione del movimento pentecostale è carismatica. A vocação do movimento pentecostal e carismático, por esse motivo eu continuo a estar convencido de que o movimento do Espírito, como o do Pentecostes, o movimento pentecostal carismático, gosto de conceber como uma única realidade espiritual. Tem a sua genética, pela condivisa esperienza dello Spirito, non solo la chiamata al rinnovamento, pela condivisão da partilha do Espírito, ma abbia anche in sé nel suo mandato, ela tem também no seu mandato a vocação da construção da unidade. Le due cose vanno insieme. As duas coisas caminham juntas, a meu e non avrà ver. terminato di dare tutto il suo contributo al proposito di Dio. E havia acabado de dar toda a sua contribuição a Deus até que, in modo integrale, non desviando-se de sua inteira vocação de modo integral, un movimento di riconciliazione. também movimento de reconciliação. Perché Pentecoste è vita Porque e Pentecostes é vida e paz. pace. Non solo vita, pace. Não somente vida, paz. Penso alla Pentecoste degli Atti. Penso no Pentecostes Spirito e dos vita Atos, per la persona. Espírito e vida para a Furono pessoa, tutti riempiti di Spirito Santo. todos repletos do Spirito Espírito e pace Santo. per le relazioni, perciò Espírito la e comunità di paz Gerusalemme. para as relações, por isso a comunidade de Jerusalém. Penso alla valle delle ossa secche in Ezechiele. Penso no Vale dos Ossos Secos de Ezequiel. Spirito e vita per la risurrezione. O Espírito é vida para a Poi anche ressurreição, subito dopo la riconciliazione. mas quer logo depois a reconciliação. O ancora la Pentecoste di Cesarea. Ou ainda Pentecostes Lo de Spirito Cesareia. scende su O Cornelio. Espírito desce sobre Cade Cornélio, il muro di divisione tra gentili
cai o muro de divisão entre gentios e Israel. Portanto, vida e paz. Vida e reconciliação, binômio que se acompanha sempre. Ebbi questa rivelazione alla mia Pentecoste personale. Em relação à minha Pentecostes, ao meu Pentecostes pessoal, Una sera d'inverno di 40 anni fa. uma noite de inverno, há 40 anos, buscávamos a presença de Deus em um ritmo de alegria e também muita alegria. E tivemos a profunda revelação do abraço de Deus, que o que queríamos para todos os seus filhos, sem distinção de raça, de liturgia, de religião. Depois, por diversos anos, até a reviravolta concreta, os irmãos de Puglia, há 25 anos, portanto, quando celebrávamos os 25 anos do surgimento da renovação carismática. Abriram uma porta e me convidaram para entrar. E disse o Senhor: amanhã lavarás o pé a um carismático. E houve o lava-pés ao Frei Antônio. Eu nunca poderia imaginar o que Deus faria nos anos sucessivos. Nesses 25 anos, experimentamos também momentos gelados, fechados. Mas no outono do mesmo ano, percebemos que o Senhor nos havia preparado. Me mostrou um caminho que corria como terra de ninguém, cheio de arame farpado. As pessoas caminhavam nesse caminho e se feriam, gritando, de um lado e de outro, rasgados os vestidos, ou mesmo a carne dilacerada, mas se levantavam e seguiam. No fundo do caminho, no final do caminho, uma cruz. Depois da cruz, em todo o horizonte, um único campo, e nada mais de arame farpado. Em 1996, no encontro da renovação carismática em Rimini, eu entro no meu quarto e ouço novamente uma voz. Mi chiede ancora i piedi e mi tiene così. Lá estava a cruz de novo. Per un tempo breve e infinito. Ed io piango. Piango, piango. Eu chorei. Ho capito allora che le vocazioni del Signore entendi então que a vocação do Senhor passa sempre através da verificação da cruz. Quando c'è un tempo di croce. Seguirà una stagione feconda, la consultazione carismatica in Italia, più tardi la comunione rinnovata di evangelici e cattolici nello Spirito Santo a Buenos Aires. Tanti incontri e relazioni, tanti contatti, fino al meeting del 2006 tra cattolici ed evangelici e all'incontro con il cardinale Bergoglio a Luna Park di Buenos Aires. Então, está falando desse encontro que teve sucessivos encontros entre católicos e evangélicos até o encontro em 2007 com o cardeal Bergoglio no Luna Park em Buenos Aires. Alcune di loro sono ancora con noi stasera. Abbiamo appena que, como fruto da unidade dos cristãos na Itália, depois dele ter feito o lava-pés daquele pastor, daquele líder carismático católico, na celebração dos 25 anos em Puglia, aqui na Itália, foi criada a Consultação Carismática Italiana, que é um órgão de comunhão dos pentecostais evangélicos e dos carismáticos católicos aqui na Itália. E por meio dos eventos da Consultação Carismática foi que
Ele, Giovanni Trentino, teve contato por meio do professor Matteo Calisi, que é de Bari, aqui no sul da Itália, teve contato com o até então cardeal-arcebispo de Buenos Aires, Florio Bergoglio, e pôde ir até um encontro do Cresces, na Argentina. O Cresces é como uma convenção também de católicos e evangélicos, e lá ele pôde orar junto com Bergoglio, na época ainda cardeal-arcebispo di Buenos Aires. Sul versante del rapporto con noi. Lo sviluppo senza precedenti di relazioni con tanti pastori, la visita alla nostra comunità di Caserta della Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Está recordando aquela visita do Papa Francisco, portanto, à Igreja da Reconciliação em Caserta. A diverse iniziative di unità negli Stati Uniti, ci sono diversi pastori degli Stati Uniti qui stasera. Há muitos pastores dos Estados Unidos aqui nessa tarde, líderes carismáticos e pentecostais. E assolutamente credo si possa dire storica giornata. E temos Sono qui construído presenti stasera decine di uma pastori, jornada testimonianza histórica e della fecondità surpreendente. della strada percorsa in soli pochi anni. Per me che cammino da 40 anni nell'esperienza pentecostale, credo che sia lecito parlare di un vero e proprio kairos di Dio. Sim, ele considera como um kairos de Deus, ele que está há 40 anos caminhando nesse caminho pentecostal, nessa vida no Espírito. Quello della nostra responsabilità. Se questo è vero, siamo certo incoraggiati, ma siamo insieme sfidati ad entrare ancora più pienamente nella vocazione storica della nostra spiritualità pentecostale e carismatica, cioè contribuire uno al risveglio delle nostre chiese e della Chiesa intera, due alla sua unità. Contribuir para o despertar da igreja, um dos outros também, esse apelo para a contribuição para a unidade. È un Dio monogamo, c'ha una sola sposa. Deus não é polígamo, né? Isso é o que ele quis dizer. Deus não é polígamo nem bígamo, possui uma única esposa e, portanto, uma única igreja. Suggerito dall'Apostolo Paolo in Efesini 4 sia per noi. Acredito que a passagem de Efésios 4 seja para nós. Nell'amore partiamo dal fondamento dell'unità dello Spirito di cui ci ha parlato anche Padre Raniero. Nós partilhamos do vínculo da unidade do Espírito, do qual falou o Frei Raniero. Nós caminhamos juntos, Papa Francisco, com fidelidade, in vista della piena realizzazione, em vista da plena realização, questa realizzazione anche visibile também visível, dell'unità del da corpo unidade di Cristo. do corpo de Cristo. Jesus il Signore é o di tutta Senhor la Chiesa. de toda a igreja. Preghiamo insieme che tutti siano uno. Oremos juntos para que todos sejam um, mondo creda. Dio vi benedica. para que o mundo creia. Deus os abençoe. Belíssima mensagem do pastor Giovanni Trentino, de Caserta. Padre Douglas, esse é um momento quase de partilha e de um perdão mútuo, Exato. tentando um pouco superar as divisões e fazer realmente esse apelo à unidade. Exato. De queda de resistências, de uma história de agressões. Providencialmente, esses 50 anos da renovação estão acontecendo no mesmo ano em que se recorda os 500 anos da Reforma Protestante. Nós temos aí 500 anos de muita briga, divisão, muita dor e muito sangue derramado também. Uns derramaram sangue dos outros e de nada serve a nossa geração procurar culpados. A verdade é que os reformadores e mesmo o clero católico daquela época já estão mortos. Nós não podemos continuar pagando tributo às divisões que outros fizeram. É necessário olhar para frente e aprendermos a nos amar para que esse amor mútuo, esse amor recíproco sirva de matéria-prima ao Espírito Santo para que Ele faça a unidade tão necessária. A unidade é uma obra dele, não é uma obra nossa. Nós somos chamados a cooperar. Sul
maravilhoso de louvor e adoração de toda a multidão e o Papa acompanhando também, com mãos estendidas, muitos de mãos dadas. Momento em que estão todos praticando aquilo que se propôs na mensagem de Frei Raniero e do pastor Giovanni, em unidade, orando e louvando ao Senhor. Conhecidos no palco, que tem traçado esse caminho de unidade dos cristãos: Dan Almeida, Bob Garrett, da igreja Vineyard Church nos Estados Unidos. Hace unos minutos hemos recogido una ofrenda que, como se dijo, será total e íntegramente dedicada a los pobres. Oramos y creemos que ha sido una ofrenda digna del Señor. Quiero invitarle a que tengamos una palabra de oración para a dedicação desta Estava ofrenda. falando que foi realizada uma coleta, Sim. acho que passaram que vai ser destinada Que será dedicada aos La pobres. posibilidad y el privilegio de ofrendar. Obrigado, Senhor, pela possibilidade e o privilégio de ofertar. Por aquellos que necesitan de esa ofrenda. Pedimos, Senhor, por aqueles que necessitam dessa Por oferta, los más pobres, pelos mais pobres, por los inmigrantes, pelos imigrantes, por los que sufren persecución, pelos que sofrem perseguição, por los que padecen pelos injusticias, que padecem injustiças, por los que están al margen de toda riqueza. pelos que estão à margem de toda a riqueza. Señor, en este tiempo, Senhor, neste tempo, tal como tu palabra dice, como diz tua palavra, corra la justicia como un río. que corra a justiça como um rio. Señor, Senhor, nosotros no podemos, nós não podemos, pero hemos aprendido a creer en ti. nós temos aprendido Tú a eres crer em el ti. Dios de lo imposible. Tu és o Deus do impossível. Al poner estas ofrendas en tus manos, Colocamos essa oferta em tuas mãos. ponemos en las manos
de los pobres y necesitados. Colocamos nas mãos dos pobres e Derrama necessitados. tu bendición Derrama a tua bênção. en tu nombre, Jesús. Em teu nome, Jesus. Amén. Amém. Dice la palabra del Señor que el Señor hará por nosotros A palavra do mucho Senhor más disse, de lo que somos o capaces Senhor fará por nós muito mais do que o que somos capazes de crer ou imaginar. Este Pentecostes y este tiempo que estamos viviendo hoy e esse aqui tempo que estamos vivendo hoje aqui es un kairos de Dios, é um kairos de Deus. es un tiempo de Dios É um tempo de Deus. que hace apenas unos años E faz apenas alguns que anos nos atrevimos a soñar que nos atrevemos a o sonhar imaginar. ou imaginar. Pero el Señor sigue siendo Mas o Senhor Señor de su iglesia. continua sendo o Senhor da sua igreja. Y porque Él está edificando su iglesia. Porque Ele está edificando a Porque sua Él está igreja. construyendo su Porque Ele iglesia. está construindo a sua igreja. Hace que ocurran cosas que van más allá de nuestras posibilidades humanas. Seguimos Para que aconteçam coisas que excedam a nossa a capacidade esa humana. oración de Jesús. Vamos seguir essa seamos oração de Jesus. E sejamos um. Y en esta tarde y en este lugar y en este E Pentecostés nesta tarde, neste lugar, neste es un Pentecostes, momento profético é um momento en la profético vida de la iglesia del Señor. na vida da igreja do Senhor. Cuando hace apenas unos años atrás Faz apenas alguns anos orábamos atrás, juntos, no nos atrevimos a soñar con este tiempo. quando começamos a orar juntos, não nos atrevíamos a pensar Y en esta Nesse tarde tempo. que el Señor ha preparado en su nessa presencia, tarde que o Senhor quiero preparou na sua invitarles presença. a Eu abrir quero su corazón convidá-los a lo a que el abrir Señor os vossos tenga para corações nosotros, aquilo que o Senhor tem a para nós, través de nuestro hermano Francisco, através do nosso obispo irmão de Roma. Francisco, bispo de Roma. Teremos, portanto, agora as palavras do Papa Francisco. Fratelli e sorelle, grazie della irmãos, testimonianza Irmãos, obrigado pelo testemunho che voi date oggi qui. que vocês estão dando hoje aqui. Grazie. Obrigado. Ci fa bene a tutti. Isso faz bem a Fa bene todos, a me pure. também para mim. Nel primo capitolo del libro degli Atti degli No Apostoli, primeiro leggiamo, capítulo dos Atos dos Apóstolos, mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi estando com os da apóstolos numa Gerusalemme, refeição, Jesus ma deu-lhes di esta ordem: não se attendere afastem de l'adempimento Jerusalém. della promessa del Padre. Esperem que se realize a promessa do Pai, Ella disse che voi avete udito da me. da qual vocês ouviram falar de mim. Giovanni battezzò con acqua. João batizou com Voi água. invece Vocês, porém, tra non molti giorni dentro de poucos dias, sarete battezzati in Spirito Santo. serão batizados com o Espírito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, Quando si chegou o dia de trovavano tutti Pentecostes, insieme. todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. Venne all'improvviso dal De repente cielo veio do un céu fragore, um barulho vento che si como o abbatte sopro de um impetuoso, vento, de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apparvero loro lingue Apareceram então umas como línguas de fogo che si dividevano que e se si espalharam posarono su ciascuno di loro. e foram pousar sobre E cada um tutti deles. furono colmati E todos ficaram di Spirito Santo repletos do Espírito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue e começaram a falar em del outras modo línguas, in cui lo Spirito dava loro. conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Questo è il testo, il passo Esse del libro degli Atti. é o texto, é a passagem do livro dos Atos. Siamo qui come in un cenacolo, ma
a cielo aperto. Hoje nós estamos aqui como em um Perché cenáculo, non abbiamo paura. mas a céu aberto. A cielo aperto. A céu aberto, e não temos medo. E A céu anche aberto. con il cuore aperto alla promessa E del Padre. também com o coração aberto à promessa do Pai. Siamo riuniti tutti noi credenti. Estamos reunidos todos Tutti nós quelli che crentes, professiamo che Gesù è il Signore. todos aqueles que professamos que Jesus é o is the Senhor. Lord. Jesus é o Senhor. Molti sono venuti da diverse parti del mondo. Muitos vieram de diversas partes do mundo Ci ha riuniti e o per Espírito stabilire Santo legami di amicizia nos fraterna reuniu para estabelecer, criar ligações de amizade fraterna que nel nos cammino encorajam verso l'unità. no caminho rumo à unidade, Unità per la a missione, unidade para a missão, non per essere fermi, não para ser parados, per la missione, para a missão, per proclamare che Gesù è il Signore. para proclamar que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Per annunciare insieme l'amore del Padre per tutti. Para anunciar juntos o amor do Pai, para anunciar a boa nova a todos os povos, para demonstrar que a paz é possível. Mas não é tão fácil. É difícil para esse mundo dizer que a paz é possível, mas em nome de Jesus podemos demonstrar com o nosso testemunho que a paz é possível. Ma è possibile Mas é possível? Se nós- Possível? siamo in pace fra noi. Se nós estamos em paz entre nós, Noi accenniamo le differenze, mas se siamo in nós guerra fra noi, acentuamos siamo as diferenças, estamos em guerra entre nós, não tem paz. A paz é possível a partir da nossa confissão de que Jesus é o Senhor e da nossa evangelização por esse caminho. È possibile. Por dimostrare che abbiamo differenze. É possível mesmo, questo è demonstrando que temos diferenças. Abbiamo differenze. Temos Ma diferenças. che desideriamo essere una diversità riconciliata. Mas que desejamos ser uma diversidade reconciliada. Ecco, questa parola non É, dimenticate. essa palavra não esqueçam. E dirla a tutti. Dizer a todos: Diversità riconciliata. diversidade reconciliada. E questa parola non è mia. Essa palavra não é minha. Non è mia. Não é minha. Ed è un fratello luterano. É de um irmão luterano. Diversità riconciliata. Diversidade reconciliada. Siamo qui e siamo molti. E agora estamos Ci aqui, siamo somos riuniti a muitos. pregare insieme, Estamos a reunidos chiedere para la rezar venuta dello juntos, Spirito para pedir a Santo vinda do sobre Espírito ciascuno Santo di noi, sobre cada um de per nós, uscire nelle vie para della sair nas ruas da città cidade e do a mundo proclamare la e signoria proclamar di Gesù Cristo. o senhorio de Jesus Cristo. Il libro degli Atti afferma: O livro dos Atos afirma: siamo parti, medi e lamiti, abitanti della entre nós há Mesopotamia, partos, della medos e Giudea, della elamitas, Cappadocia, a gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia vizinha a Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos. E cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. parlare nella stessa lingua, Falar na própria língua. ascoltare, capire Ouvir, entender che ci sono le differenze, ma lo Spirito ci fa capire existem as diferenças, il messaggio mas o della Espírito resurrezione di nos Gesù faz entender a mensagem da ressurreição nella de Jesus nostra propria lingua. na nossa própria língua. Siamo riuniti qui credenti Estamos reunidos provenienti da 120 aqui, paesi crentes provenientes de 120 países do a mundo, celebrare la sovrana opera dello para Spirito celebrar a Santo soberana obra do Espírito Santo na che igreja, prese l'avvio 50 anni que fa teve início há e 50 diede anos inizio e deu início a questa istituzione? No. a essa A questa instituição? Não. organizzazione? A essa organização? Não. No. A una corrente di grazia. Há uma corrente de graça. Alla corrente di grazia
del rinnovamento carismatico a cattolico. corrente de graça Opera da renovação che carismática nacque católica. No, nacque ecumenica. Nasceu católica? Não, nasce ecumênica. Perché è lo Spirito Santo che crea Que l'unità. é o Espírito Santo Il medesimo que cria Spirito a Santo unidade e é o che mesmo diede Espírito Santo l'ispirazione perché fosse que dá a inspiração para que fosse assim. È importante leggere É importante ler le opere del Cardinal Suenens as obras do cardeal su di Suenens questo. sobre È isso. molto importante. É muito importante. La venuta dello Spirito Santo trasforma uomini chiusi a causa A della vida do paura Espírito in Santo transforma homens coraggiosi fechados testimoni di Gesù. por causa do medo em corajosos testemunhos de Jesus. Pedro, que tinha renegado Jesus 3 vezes, cheio da força do Espírito Santo, proclama: Sappia dunque con certezza tutta la casa di que Israele todo o povo de Israel fique sabendo com certeza que Deus tornou o Senhor e Cristo aquele Jesus que vocês crucificaram. E questa è la professione di fede E esta é a profissão de fé de cada cristão. Dio ha costituito Signore Cristo Deus constituiu o Senhor a Cristo, che voi avete o che è stato crocifisso. aquele Jesus que vocês ou que Siete foi d'accordo crucificado. con questa professione di fede? Vocês estão de acordo com essa profissão de fé? È la nostra, tutti. É dalla nossa, de stessa. todos, é a mesma. La parola prosegue dicendo: A palavra prossegue tutti i dizendo: credenti stavano insieme e avevano todos os ogni fiéis cosa in estavam comune. juntos e tinham cada coisa em comum. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Vendevano, aiutavano i poveri. Vendiam, ajudavam os Davvero, c'erano pobres. qualche furbi, pensiamo a Anania e Safira. Sempre tinha algum espertalhão, pensemos em Ananias e Safira. Ma Eles tutti i existem. credenti, la maggioranza, si aiutavano. Mas todos os fiéis, os crentes, a maioria se Erano ajudavam. perseveranti insieme nel tempio. Eram perseverantes juntos no templo. Prendevano cibo con letizia e Vendiam semplicità di suas cuore. propriedades, seus bens, repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Iam ao templo, nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas C'era lo spirito que aceitavam a di salvação. no? A me piace tanto pensare Gosto tanto de pensar all'Apostolo Filippo quando l'angelo No gli apostolo dice ma va sulla strada di Gaza Filipe, e quando trova quel o anjo lhe proselito, diz ministro d'economia para ir pela estrada de della Gaza, regina dell'Eritrea o dell'Etiopia, la Candace, encontra o ministro da economia da rainha de Candace. Lui spiegò la parola, proclamò Gesù, E ele explicou a palavra, proclamou Jesus, si convertì. e ele se converteu. A un certo punto, A um certo ponto, ma c'è acqua, voglio essere battezzato. mas tinha água ali. Ele disse, eu quero ser batizado. Che spinse É o Espírito que Filippo ad impele andare là. Filipe a ir até lá. È stato dall'inizio lo Spirito a Foi spingere desde o início o Espírito tutti a i impeli-lo credenti a proclamare il Signore. a levar e a todos os crentes, os fiéis, a proclamarem o Senhor. Abbiamo scelto di riunirci qui in questo luogo, lo ha detto il pastore Traatino, Hoje Porque estamos aqui reunidos também com o pastor Traitino, vennero martirizzati porque aqui dei cristiani durante as perseguições per foram martirizados os cristãos divertimento di quelli para o che stavano divertimento guardando. daqueles que estavam olhando. Oggi ci sono più martiri di ieri, Hoje existem mais mártires do que ontem. cristiani, Cristãos. quelli che uccidono i cristiani. Aqueles que Prima matam os di cristãos, ucciderli non li domanda, antes de non matá-los, domanda loro, não perguntam a "Tu eles, sei ortodosso, mas tu é ortodoxo? sei cattolico, Tu é sei católico? evangelico, Evangélico? sei luterano, É sei luterano? calvinista?" É calvinista? No. Não. Tu sei cristiano? Tu é cristão? Sgozzato subito. Degola logo. Oggi ci sono più. Hoje Dei primi existem tempi. mais do que nos primeiros tempos. E questo è l'ecumenismo del sangue. E esse é o ecumenismo de sangue. La testimonianza
dei nostri martiri di o oggi. testemunho dos nossos mártires de hoje. In diversi posti del mondo Em il sangue diversos cristiano lugares do viene mundo, sparso. o sangue dos cristãos é derramado. Hoje é mais urgente do que nunca a unidade dos cristãos, unidos pela ópera do Espírito Santo, na oração e na ação pelos mais fracos. Caminhar juntos, trabalhar juntos, Amarci, amar-nos, amarci. amar-nos. E insieme cercare di spiegare le differenze, metterci d'accordo. Juntos procurar explicar as diferenças, se colocar de acordo. Mas se a gente ficar parado, sem caminho, nunca chegaremos a um acordo, nunca. Porque o Espírito nos quer em caminho. 50 anos de renovação carismática católica, uma corrente de graça do Espírito. E perché corrente di grazia? Porque corrente de graça? Porque não tem nem fundador, nem estatutos, nem órgãos de governo. Claramente nessa corrente nasceram múltiplas expressões que certamente são obras humanas inspiradas pelo Espírito, com vários carismas e todas a serviço da Igreja. Mas a corrente não se podem colocar diques, nem se pode fechar o Espírito Santo em uma gaiola. Sono passati 50 anni. Quando si giunge a questa età, passaram-se 50 anos quando se chega a essa idade, as forças começam a declinar, coisas da vida. nella mia terra diciamo il cinquentasso. Na nossa terra costumamos dizer o cinquentaço. Le rughe diventano più profonde, As rugas se tornam mais profundas, meno che ti trucchi, ma ao menos tornam que tu te maquie, i mas capelli grigi aumentano. os cabelos cinza, cor cinza aumentam Cominciamo anche a e dimenticare. começamos também a esquecer algumas coisas. 50 anni è un momento della vita adatto 50 anos é um momento da vida fermarsi e fare una riflessione. adaptado próprio para fazer uma reflexão. É o momento da reflexão. Io vi direi, è il momento per andare avanti con più forza. Eu diria a vocês que é o momento para seguir em frente com mais força, deixando para trás o pó do tempo, agradecendo por aquilo que recebemos e enfrentando o novo com confiança na ação do Espírito Santo. O Pentecostes faz nascer a Igreja. O Espírito Santo, a promessa do Pai, anunciada por Jesus Cristo, é aquele que faz a Igreja, a esposa do Apocalipse, uma única esposa, disse o pastor Tretino, uma esposa. Il dono più prezioso che tutti abbiamo O dom mais ricevuto precioso è il que battesimo. todos recebemos é o Ora batismo. lo Spirito ci conduce nel cammino E agora o batismo nos conduz no caminho da conversão, que atravessa todo mundo cristão e que é um motivo a mais para que a renovação carismática católica seja um lugar privilegiado para percorrer o caminho rumo à unidade. Essa corrente de graça é para toda a Igreja, não somente para alguns. Ninguém pode dizer que é o dono e todos os outros os servos. Não. Todos somos servos dessa corrente de graça. Insieme a questa esperienza, voi ricordate continuamente Juntos a essa experiência, vocês podem recordar continuamente a Igreja, o poder da oração de louvor, da ação de graça, pelo amor gratuito de Deus. Pode acontecer que esse modo de rezar não agrade a alguém, mas é certo que se insere plenamente na tradição bíblica. I salmi e poi Os salmos, depois Davi que dançava diante da Arca da Aliança, cheio de júbilo. E por favor,
non cadiamo, per favore, nell'atteggiamento di diventare cristiani Non col caiamos. complesso di Micol, che si vergognava di lodare Dio nella persona di Davide. Não caiamos na tentação de Micol. Micol, que era esposa de Davi, se envergonhou dele porque dançava diante da Gioia, arca. frutto della medesima azione dello Spirito Santo. Il cristiano Júbilo, alegria, o sperimenta la gioia alegria fruto da mesma ação do Espírito Santo. O cristão experimenta alegria no seu coração ou tem alguma coisa que não funciona? la gioia dell'annuncio Alegria do della anúncio buona novella del da Vangelo. boa nova do Evangelho. Gesù nella sinagoga di Nazareth Jesus na sinagoga de legge il Nazaré brano di Isaia. lê a passagem de Isaías. Leggo. Lo Leggo. Spirito del Signore è sopra di me. Espírito Santo está sobre mim, Per questo mi ha por isso me consagrou com a unção e me enviou a levar aos pobres o alegre anúncio, a proclamare ai prigionieri a la proclamar aos liberazione, prisioneiros a libertação e aos cegos a vista, a rimettere in libertà gli a oppressi, colocar em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. il lieto annuncio. O alegre anúncio. Non dimenticare questo. Não esqueçam isso. Il lieto O annuncio. alegre anúncio. L'annuncio cristiano sempre è lieto. O anúncio cristão sempre é alegre. Il terzo documento di Malin, O terceiro documento de Malines, Renovamento Carismático e Serviço ao Homem, escrito pelo cardeal Suenens e por Dom Helder Câmara, é claro. Rinnovamento carismatico e servizio all'uomo. Renovação carismática é serviço ao homem. Nello Spirito Santo, lode, servizio all'uomo. Batismo no Espírito Santo, louvor, serviço ao homem. Indissolubilmente uniti. Essas três coisas estão indissoluvelmente unidas. Lode, preghiera di lode, Posso fazer um louvor Somos profundo uniti. Posso e ajudar os lode mais in necessitados. modo São profondo, unidos. ma se non aiuto i più bisognosi non basta. Se não ajuda os mais Nessuno necessitados, tra loro era bisognoso. não basta que nenhum entre vocês Non tenha verremo necessidades. giudicati per la nostra lode, Não ma per seremos quanto julgados abbiamo pelo fatto nosso per te. louvor, mas por Ma, quanto Signore, fizemos por quando Jesus. lo abbiamo fatto per te? Mas, Senhor, quanto Quando fizemos l'avete por Ti? fatto per uno di questi piccoli, lo avete fatto a me. Quando fizesses isso a um dos meus pequenos, foi a mim que fizesses. Sorelle, cari fratelli, Queridos irmãos e irmãs, vi auguro un tempo di riflessione, di desejo para memoria vocês um tempo de delle reflexão, de memória das origini, origens, tempo per lasciarvi alle spalle um tempo para tutte le deixar para cose trás aggiunte dal proprio io, todas as coisas trasformarle in recolhidas pelo ascolto próprio e eu accoglienza gioiosa, e transformá-las em escuta e acolhida alegre da ação do Espírito Santo, soffia que sopra onde come vuole. e como quer. Ringrazio la Fraternità Cattolica Agradeço à e lei Fraternidade Católica per l'organizzazione di questo e a giubileo. IQRS pela organização desse Jubileu de Ouro, por essa vigília. Ringrazio E ognuno dei agradeço cada um dos volontari voluntários che l'hanno reso possibile, que tornaram possível, molti dei quali si muitos dos trovano quais qui. se encontram aqui. Ho voluto salutare i membri dello staff dell'ufficio Também gostaria de agradecer os membros do staff do escritório quando chegaram, porque sei que trabalharam non a muito. pagamento. E não por pagamento. Trabalharam muito. La maggioranza sono i giovani A maioria são jovens de diversos continentes. Che il Signore li benedica tanto. Que o Senhor os abençoe muito. Ringrazio Agradeço em particular pelo che fato la richiesta che vi ho fatto 2 anni que o fa pedido que fiz a vocês há 2 Italia, anos rinnovamento de carismatico dar mondiale, a renovação um carismática único mundial um serviço único serviço internacional, baseado e que tenha começado a concretizar-se nos atos constitutivos desse novo único serviço. É o primeiro passo. E haverá outros. Porém, logo a unidade, obra do Espírito Santo, será uma realidade. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Grazie.
Rinnovamento carismatico cattolico per quello che avete Obrigado à Renovação Carismática Católica por aquilo que vocês fizeram pela igreja nesses 50 anos. conta su di voi. A igreja conta com vocês, na vossa fidelidade à palavra, na vossa disponibilidade ao serviço e ao testemunho de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Compartilhar com todos na igreja o batismo no Espírito Santo. Louvar o Senhor sem parar, caminhar juntos com cristãos de diversas igrejas e comunidades cristãs na oração e na ação pelos mais necessitados, servir os mais pobres e os enfermos. Isso é o que espera de vocês, a igreja e o Papa. A renovação carismática católica, mas de vocês todos, que entraram nessa corrente de graça. Obrigado. Belas palavras do Santo Padre. E agora o momento de louvor por essa palavra. A renovação canta aleluia. Louvai o Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor do meu coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
vozes recordam continuamente à Igreja o poder da oração de louvor. Louvor que é oração de reconhecimento e ação de graça pelo amor gratuito de Deus. Palavras do Papa impelindo ao louvor realmente entraram fundo no coração dos que estão aí no círculo máximo, e isso é visível, é evidente na expressão de todos muito derramados no louvor, mãos erguidas, muitos as lágrimas, muito louvor. De louvor espontâneo em línguas. Em línguas e cânticos espontâneos, como também nós chamamos na renovação de cânticos espirituais, cânticos que são entoados espontaneamente na medida em que surgem ao coração. Perceber que a unidade não só é anunciada nos textos, nos discursos, mas acontece de fato num local antigo como o Circo Máximo, em que muitos cristãos derramaram juntos o seu sangue, num evento promovido pela Renovação Carismática Católica. Boa parte das músicas que se cantam são músicas evangélicas conhecidas de ministérios do mundo pentecostal evangélico. Então, se cantam agora a música Here I Am to Worship, de um ministério da Austrália, uma versão italiana da música. Solo tu
certamente não está se derramando somente no Circo Máximo. Rispondendo al Papa Francesco, vogliamo adesso proclamare la signoria di Cristo. In questo luogo dove gli antichi romani acclamavano Cesare è il Signore, noi gridiamo Gesù è il Signore. Nesse mesmo lugar em que os Césares eram proclamados como Senhor, nós queremos proclamar que Jesus é o Senhor. Proclamando un versetto della lettera ai Romani di Paolo, Nós queremos juntos, lo proclamo prima, cada um, poi apesar das nossas diferentes lo línguas, Spirito ci aiuterà proclamar um a proclamare texto, in varie lingue. um pedaço da carta aos Romanos. Se con le labbra tu proclami che Gesù è il Signore e nel cuore credi Se com che tua Dio boca l'ha proclamares que Jesus é o Senhor e no teu coração crer que Ele ressuscitou, Adesso invito tutti quelli di lingua italiana a imparare queste due brevi frasi. Gesù è il Signore. Jesus é o Senhor, em língua italiana. Frei Raniero Cantalamessa está convidando a todos. Deus o ressuscitou dos Al mio mortos. primo segno gridate Gesù è il Signore, al secondo Dio l'ha risuscitato dai morti. Serão esses dois gritos que nós vamos È dar un juntos. kerigma, è un proclama di fede, quindi lo Isso é um facciamo querigma, é uma con proclamação de fé. Se con le labbra tu proclami che Gesù è il Signore. e nel Com a cuore língua proclamar que credi Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, il mondo serão sarà salvos. O mundo será salvo. Now we proclaim the Lordship of Christ in English. Agora nós vamos proclamar em inglês. Please learn these two short phrases. Jesus is Lord. Vamos aprender essas duas frases. Jesus é o Senhor. God raised him from the dead. Deus o ressuscitou dos mortos. At my first sign, you shout, Jesus is Lord. At the second sign, God raised him from the dead. Aqui um lado vai gritar uma frase dessa e o outro lado a outra frase. And in your heart, you believe that you will be the whole Tu world. serás salvo. Ahora tenemos que dar la posibilidad a los hermanos de lengua española. Agora em língua espanhola. Estão proclamando nas diferentes línguas esse versículo de Romanos capítulo 10. Jesús es el Señor. Jesus é o Senhor. Dios le resucitó de entre los muertos. Deus o ressuscitou dos mortos. A mi primer signo gritáis, Jesús es el Señor. Al segundo, Dios le resucitó de entre los muertos. Si con tus labios tú proclamas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que tú serás, el mundo entero será. O mundo inteiro será salvo. Amén. Amém. Uma iniciativa espontânea do Frei Raniero Cantalamessa. Lo Spirito Santo viene dato a quelli che proclamano Gesù Signore. O Espírito Santo é dado àquele que proclama Jesus como Senhor. Con tutta l'umiltà e tutta questa unità, riconciliazione che si è creata tra noi, vogliamo invocare di nuovo un'effusione dello E Spirito agora, Santo. com toda essa unidade que nos foi dada, vamos invocar novamente uma efusão do Espírito Santo. E lo facciamo invocando lo Spirito Vamos Santo fazer isso e invocando tutti quanti o Espírito dicendo, Santo. Scendi su di noi. Todos pedindo a Ele: Di pace, Espírito de paz, venha sobre nós. Spirito d'amore, Espírito de amor, venha sobre Spirito nós. di riconciliazione. Espírito de reconciliação, venha sobre nós. Il mio fratello Trentino può unirsi a me per Quero fare convidar o altre pastor intenzioni. Giovanni Trentino para se unir a mim. Spirito di umiltà, Espírito de humildade, desce sobre spirito nós. di obbedienza, Espírito de obediência. Pastor Giovanni, Amore, scendi su di noi. Espírito de amor, Spirito di amore. Scendi su di noi. Spirito di riconciliazione. Espírito de reconciliação. Dai fratelli pentecostali noi abbiamo ricevuto un canto che ha Nós recebemos dos irmãos pentecostais um canto milioni di fedeli.
que são cantados por milhões de fiéis. Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirito di Dio. Espírito do Deus vivo, desce sobre nós, é o nome desse canto. Io prego umilmente, non ho nessun diritto, il Papa Francesco di stendere le mani su tutta questa assemblea mentre noi cantiamo Spirit of the living God, fall afresh on Queremos us. cantar aqui ao redor do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, esse canto. Papa Francisco, com as suas mãos estendidas, junto com todos os carismáticos, e todos vão cantar esse canto. Encha-me, usa-me, Espírito. Venha sobre mim. No rastro desse canto, o povo ainda de mãos erguidas, num canto em línguas, pede a efusão do Espírito Santo. O Santo Padre acompanha em silêncio o canto em línguas, em profunda oração. Brothers and sisters, as we were praying in the Spirit, the Lord gave me a word, and it was this. Pat Mansfield, uma das testemunhas de Duquesne, ele se levanta agora para proclamar uma profecia recebida durante este canto em línguas. Se vós obedecerdes a mim e obedeceres o meu Espírito, vocês vão colher muito mais do que podem imaginar. O meu Espírito, o poder do meu Espírito desce sobre vós. Os campos estão brancos para a colheita. Eu preciso da vossa fé. Coisas maravilhosas vós colhereis, infinitamente maior do que podem imaginar. Mais um canto muito famoso no mundo pentecostal. Amazing Grace, graça
surpreendente, maravilhosa. Graça maravilhosa que veio sobre um miserável como eu. Uma vez que eu estava cego e perdido. Estava perdido e agora fui encontrado. Eu estava cego. Mas agora eu vejo. Canto muito tradicional das igrejas afro-americanas, onde o movimento pentecostal começou no século XX, composto pelos negros com os quais o movimento se iniciou nos Estados Unidos. Todos vão cantar, louve a Deus, praise God, louve a Deus. Praise God, we sing praise God. Praise God, praise God. Praise God, oh praise God. Praise God, praise God. Praise God, praise God, praise God. We praise you, Lord. Hallelujah. Te louvamos, Senhor. Muitos louvores, brados de glória. Um típico evento carismático pentecostal. Recordando aos nossos ouvintes que estamos transmitindo diretamente do Circo Máximo em Roma, essa vigília ecumênica de Pentecostes presidida pelo Papa Francisco. Ringraziamo a tutti voi, a tutti i fratelli, a questo ministero di musica ecumenico conformato per la Chiesa di Caserta e il ministero di una comunità di alleanza. Ringraziamo a tutti i nostri fratelli, ringraziamo Santo Padre. Ele disse que tem músico da Igreja de Reconciliação de Caserta.
Holy Father, we're overwhelmed Santo by Padre, the joy of nós this estamos day that honrados your presence has por brought ter a among vossa us, presença and by the aqui no meio de message that nós. you've given us. E também pela We want mensagem que o to Senhor nos deu. assure you we'll continue to proclaim Jesus is Lord. Nós queremos We'll continue mostrar to move in the power of the Holy Spirit. e proclamar And we'll continuamente continue to como o work Senhor nos pediu que for Jesus Cristo é o Senhor. evangelization and E mission nos comprometemos with all our brothers com a and sisters evangelização throughout the world. a todos os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Muito obrigado, Santo Padre. Nós te amamos e nós te agradecemos. Foram as palavras da Michelle Moran, britânica, presidente do ICRIS, do Instituto do International Catholic Charismatic Office, do Escritório da Renovação Carismática Internacional. E ela já se dirigiu ao Santo Padre, osculou suas mãos em sinal de agradecimento, e agora mais uma vez um canto que também nós recebemos do mesmo ministério australiano, da música anterior, a música Shout to the Lord, Aclame ao Senhor, também traduzida para diversas versões em diversos idiomas, muito cantada nas reuniões carismáticas, em muitos cultos pentecostais. É um canto conhecido em ambas partes do movimento carismático pentecostal. Nesse momento, o Santo Padre vai se dirigindo à saída do palco. Acompanhado por Maria Votti, que é presidente do movimento, e os populares também presente nesse encontro. Padre Douglas, o Espírito Santo, que realmente é o motor da igreja, mas é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade mais desconhecida, não para o movimento carismático, não para o movimento pentecostal, mas é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade e é fundamental na nossa vida, e não por menos o Papa Francisco insistiu nas suas homilias essa semana, pedindo que nós devemos diariamente invocar o Espírito Santo, pedir essa presença do Espírito Santo em nossa vida. Ele chegou a falar a questão das decisões, quando nós temos decisões em nossa vida, se nós pedimos o auxílio para o Espírito Santo ou é somente uma decisão mental. Então, é esse, digamos assim, muitas vezes ainda desconhecido, mas que faz um trabalho tão grande. Estava se pedindo aqui essa unção, esse derramamento do Espírito Santo, para também promover essa unidade entre as igrejas, mas o Espírito Santo que, em primeiro lugar, ele cria essa unidade dentro de nós mesmos, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, antes de tudo, ter essa unidade dentro de nós, e a partir daí sermos capazes também de ajudar a construir essa unidade fora. Perfeito. Santo Agostinho chamava o Espírito Santo de as mãos de Deus. Imagine, tudo que fazemos o dia inteiro é com as nossas mãos, mas nós nada atribuímos a elas, atribuímos a nós, são nossos feitos, nossas atitudes, mas nada faríamos sem as mãos. Assim também o próprio Deus, tudo que faz por meio do seu Espírito. Basta estarmos bem atentos à obra de Deus no mundo e na igreja, nós vamos verificar os constantes sinais da presença do Espírito do Senhor. Realmente um evento ecumênico por desejo do Papa Francisco. Me remeteu num certo sentido também à celebração que nós tivemos em Lund no passado, que foi uma celebração na Catedral de Lund, teve um forte caráter também penitencial, e teve também esse caráter, essa partilha, esse desejo manifestado de superar as divisões. Deus é um só, o Espírito Santo é um só e a igreja é uma só. Correto. E o demônio sabe que não pode prevalecer contra a igreja. Cristo prometeu que estaria com ela todos os dias e que o inferno não prevaleceria. E ele tenta então fazer ao menos um estrago grande, já que não pode vencê-la. As divisões são os vestígios desse grande estrago. Mas ela está de pé, firme, e cabe a nós nos empenharmos em ser instrumentos do Espírito Santo para que esteja sempre melhor restaurado esse edifício que é a igreja.
E assim, Padre Douglas, nós concluímos essa nossa transmissão. Nós já agradecemos a presença do Padre Douglas, que é pároco na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Jandira, São Paulo, e também assessor para o ecumenismo na Diocese de Osasco. E agradecemos de uma maneira especial a ele, porque ele poderia estar no meio dessa multidão, dessa massa no Circo Máximo, e deu a sua cota de sacrifício, vim nos ajudar e realmente enriquecer grandemente essa nossa transmissão. Mais uma vez, obrigado, Padre Douglas. Para mim foi um privilégio imenso participar desta transmissão. Faço votos de ser convidado para muitas outras no futuro. Será um imenso prazer. Deixo um abraço a todos os ouvintes, de modo especial a todos da região metropolitana de São Paulo, que eventualmente nos estejam acompanhando, e particularmente aqueles fiéis da Diocese de Osasco e dos municípios que a compõem. Deixo também um abraço ao meu bispo diocesano, Dom João Bosco, que me permitiu estar aqui nesses dias de celebração. Ok, assim encerramos a nossa programação, agradecendo a todas as pessoas que nos acompanharam através das diversas emissoras de rádio e televisão em todo o Brasil, continente africano, Portugal, também nossos amigos que nos acompanharam através do YouTube do Vatican Player. Obrigado a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.